Bom, próximo ponto nosso é que o orgulho é uma questão que está relacionado com a autoridade e submissão. A gente já adiantou um pouco, né, sobre isso, mas agora a gente vai estar falando de uma forma mais específica. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 10. Eu gostaria de falar para você sobre a questão aqui da autoridade na passagem do centurião romano. Essa é uma passagem bastante interessante a respeito de autoridade e submissão. Você conhece já essa história, né? O centurião, que era um soldado, que ele era autoridade sobre 100 soldados, ele era o chefe de 100 soldados, ele comandava sobre 100 soldados, e um criado desse homem estava enfermo. E ele vai até Jesus e ele pede para Jesus curar o seu criado. E o que é interessante aqui, o que chama bastante a nossa atenção aqui, quando Jesus diz para ele: olha, eu vou lá, eu vou com você e vou lá curar o seu criado. Olha o que ele responde para Jesus. Ele diz assim: Senhor, no versículo 8, Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faze isto e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei uma fé como esta. Mas qual é a questão aqui? Esse homem, ele é alguém que entende o princípio da autoridade. Isso é uma coisa muito bonita no meio militar, a forma como as pessoas lidam com essa questão da autoridade. Os militares, eles sabem exatamente o que significa estar debaixo de autoridade. E nós, às vezes, temos muita dificuldade de entender esse princípio, de levar a cabo esse princípio da autoridade. E esse homem, como um bom militar, ele diz: Senhor, eu sou homem sujeito à autoridade. Essa é a primeira frase dele. O que ele está querendo dizer com isso? Jesus, eu sei o que é estar debaixo de autoridade. Eu sei que alguém debaixo de autoridade só tem uma escolha, é obedecer. Dizem que o cristão só tem 2 direitos, né? Um é não ter direito e o segundo é não reclamar do direito que tem. E esse centurião disse assim: eu sou homem sujeito à autoridade. Então, eu sei o que é estar debaixo de autoridade. E segundo, ele diz: e eu tenho homens sob a minha autoridade. Então, quando eu digo a um dos meus homens, vai, ele vai. Quando eu digo a outro, vem, ele vem. Ele está dizendo: eu sei como funciona essa questão de autoridade. E aí, dentro dessa perspectiva, o que ele diz para Jesus? Jesus, eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado. Olha que atitude de
humildade, que expressão de humildade. Gente, convenhamos, ele era um capitão. Ele era um homem de uma posição. E talvez, e muitas vezes exatamente por causa da posição é que as pessoas falam assim, mas eu sou digno, vai na minha casa, o senhor tem que ir na minha casa, porque eu sou, né? E ele não, ele diz, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. O que ele estava querendo dizer? Jesus, tu és muito maior do que eu. Tu estás muito acima de mim. Tu estás numa posição muito mais alta. De tal forma que eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu telhado. E, por outro lado, eu reconheço que tu tens uma autoridade tão tremenda que se o Senhor apenas disser uma palavra, se o Senhor enviar uma palavra, o meu servo será curado. É muito interessante como o princípio da autoridade e submissão tem a ver com a fé, né? Me parece que foi Tiago que disse, se eu não estou enganado, Tiago, que diz assim, ou Tiago ou é Pedro, agora eu estou em dúvida, que diz assim, submetei-vos a Deus, primeiro vem, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, primeiro vem a submissão a Deus, primeiro vem uma rendição completa, absoluta a Deus. Primeiro vem o nosso despojamento e a nossa submissão a Deus. Eu sempre digo que quem se submete como cordeiro pode rugir como um leão. A nossa autoridade espiritual, ela vem da nossa submissão, da nossa completa submissão a Deus. E esse centurião romano, ele entende claramente a ordem das coisas e ele então faz uma das mais tremendas declarações da autoridade de Jesus. O segundo personagem que eu gostaria de ver com vocês é Naamã, que está em 2 Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. E aqui, como já é um texto bastante conhecido, você pode deixar aberto aí, mas a gente vai apenas comentar sobre ele. Aqui nós estamos de novo também diante de um outro militar. Naamã era comandante do exército da Síria. E o texto começa dizendo que ele era grande diante do seu senhor ou diante do rei da Síria e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói de guerra. Então, essa é a descrição de Naamã, um general de guerra, um homem forte, poderoso, muito honrado diante dos homens, diante das pessoas. Só que, infelizmente, esse homem ele ficou leproso, contraiu a lepra, uma doença muito comum nos tempos bíblicos. E ele ouve falar que em Israel havia um homem de Deus que curava a lepra. Então, ele mais do que depressa correu para Israel e foi em busca da sua cura. Mas há um histórico aqui muito interessante. Naamã, diferentemente do centurião romano,
ele tem muita dificuldade de lidar com a sua posição. Ele tem muita dificuldade de descer da sua posição, de se enxergar, mesmo estando leproso, ele tem muita dificuldade de se humilhar, de descer, de sair do seu pedestal. Quando ele chega próximo, já nas proximidades da casa do profeta Eliseu, estou aqui resumindo a história, Deus já havia revelado a Eliseu, e Eliseu manda um recado para ele. Eliseu chama o seu servo Geazi e fala: olha, vai lá e diz para Naamã ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Uma coisa simples, né? Vai lá, mergulha no Jordão e tudo certo, você fica curado. E esse é o problema do orgulhoso. É que algumas coisas que poderiam ser muito simples, algumas coisas que poderiam ser resolvidas com muita facilidade, o orgulhoso tem o hábito de complicar, de criar barreiras, de colocar dificuldades nas coisas. E às vezes a gente olha, muito comum a gente como pastores, às vezes a gente está, por exemplo, aconselhando um casal. E a gente olha para a situação e diz assim: gente, é tão simples. E a gente fala: não estou vendo nada demais aqui, a não ser 2 pessoas orgulhosas na minha frente. Então o orgulhoso é aquela pessoa que para ele tudo é difícil, tudo é complicado, ele coloca dificuldade em tudo. E aí, quando Naamã recebe um recado de Eliseu, ele resiste àquilo. E aí eu quero ler aqui, deixa eu encontrar aqui. Sim. Perdão. Sim, versículo 11. Quando ele recebe o recado de Eliseu, diz assim: Naamã, porém, muito se indignou. Eu quero que você preste atenção nessa palavra, indignou. Presta atenção nesse verbo, indignar. Porque se tem uma coisa que o orgulhoso sabe fazer muito bem, é se indignar. Ele está sempre indignado com tudo. Ele se indigna com muita facilidade. E nós vamos ver depois, tem um outro personagem também que a gente vai ver mais para frente, que também se indignou. E Naamã se indignou e se foi, dizendo: olha o que ele diz: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Quero que você preste atenção em outra palavra aqui, em outro verbo, que ele diz: pensava eu. Pensava eu. Ou seja, o que isso quer dizer? Que Naamã, ele criou uma expectativa. Ele criou na mente, no coração dele, uma expectativa de como o profeta deveria agir, de como Deus deveria agir. Esse homem, ele se julgou merecedor de uma atenção especial. Ele nunca imaginava que o profeta ia mandar um recado para ele. Afinal, ele era o famoso comandante do exército da Síria.
E ele fica indignado quando Eliseu não vai ao encontro dele, quando Eliseu não atenta para todo um protocolo que ele esperava que fosse feito. E ele criou essa expectativa, ele diz, eu esperava que fosse assim, que ele ia sair, que ele vinha ao meu encontro, que ele ia estender a mão sobre a lepra, e que ele ia orar, e que ele ia... Criou uma expectativa. Isso aqui é muito importante a gente entender. Tem muita gente frustrada com Deus porque criou uma expectativa do que Deus ia fazer. Eu ouvi também do Dr. Russell Shedd, na mesma ocasião desse congresso, ele dizendo que ouvir a voz de Deus não é algo simples. E isso me consolou muito, porque eu percebi que eu sou uma pessoa normal, que não fica ouvindo a voz de Deus toda hora falando, agora veste uma camisa vermelha, amanhã você vai usar aquela roupa, amanhã vai chover, hein? E às vezes a gente mistura as nossas emoções, a gente cria expectativas do que Deus vai fazer, e às vezes são as nossas expectativas e não o que Deus realmente quer fazer e não o que realmente Ele vai fazer. E às vezes a gente está amargurado com Deus porque Deus não correspondeu às nossas expectativas. Isso tem a ver com orgulho? Vocês acham que sim ou não? Tem tudo a ver, porque nós pressupomos que sabemos o que é bom para nós pressupomos que nós sabemos como Deus deve agir na nossa vida. Ficar amargurado com Deus é uma atitude totalmente de orgulho. Ficar amargurado com Deus porque Deus não fez do jeito que eu queria. Mas quem eu penso que sou para saber o que é melhor? Para dizer para Deus como é que Ele deve fazer? E o humilde, ele vai dizer, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, não era bem como eu queria, não. Na verdade, eu queria que fosse diferente. Mas eu me rendo. Eu aceito. Eu recebo. Eu me submeto. Percebe que a questão do orgulho ela é muito profunda dentro de nós? Às vezes a gente passa anos brigando com Deus. Porque Deus não fez assim, porque Deus não fez assado, porque Deus fez assim, porque Deus permitiu isso, porque Deus permitiu aquilo. Por que Deus permitiu? Porque Ele é Deus. Porque Ele sabe de todas as coisas. Porque Ele governa soberanamente sobre tudo. Como disse Jó, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Como disse Jó, ainda que Ele me mate, nele esperarei. Nós estamos aí vivendo um tempo bom para cantar que Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Que vem aí nesse mundo, depois desse coronavírus. O que será que nós vamos viver daqui para frente? Mas, louvado seja o nome do Senhor. O que Deus quiser permitir que nós passemos, nós vamos passar. Dando glória a Deus, submissos a Ele, como servos recebendo dEle tudo o que vier da parte dEle sobre as nossas vidas. Glória a Deus!
Aleluia! Naamã então resiste e depois então ele diz assim: por acaso não são Abana e Farfar rios melhores do que o Jordão? Se fosse para eu dar um mergulhinho aí num rio, eu ia mergulhar lá em Abana e Farfar, que são os rios da Síria, que são muito melhor do que esse riozinho Jordão de Israel. Mal sabia Naamã que alguns anos depois o rei dos reis, senhor dos senhores, ia ser batizado nesse mesmo rio Jordão. Não são Abana e Farfar melhor? A presunção e a pretensão de que o que nós temos é melhor, o que nós sabemos é melhor, a nossa opinião é a melhor, que nós é que sabemos das coisas, enfim. Esse texto também nos mostra que o orgulho, ele é irracional. O orgulho, ele é uma emoção forte que tira a nossa razão. Quando você está diante de uma pessoa em plena manifestação do seu orgulho, você consegue fazer uma leitura clara de que ela está fora da sua razão. E o que aconteceu aqui? Alguém precisou trazer Naamã para a razão. Alguém precisou chamar ele para a razão. E aí os seus servos que estavam ali ao lado dele falaram assim: meu senhor, se o profeta tivesse mandado você fazer uma coisa difícil, você não faria? Então por que você não faz uma coisa fácil? Esse é que é a questão, né, da irracionalidade. O orgulho, ele tira a nossa racionalidade. Ele nos cega para nós não vermos o que nós precisamos ver, para nós não enxergarmos as coisas como nós precisamos enxergá-lo. O orgulho faz com que a gente não enxergue as pessoas como elas são, que a gente não enxergue as circunstâncias, as situações como elas são. Ele nos tira a razão. E quando os seus servos falam: se ele tivesse falado para você fazer uma coisa difícil, você não faria? O que você quer não é ser curado? Então qual o problema de você ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes? Na verdade, o único problema estava dentro de Naamã e se chama orgulho. Uma vez que ele foi chamado à razão, e aí ele concordou e foi lá, deu 7 mergulhos e ficou curado. Eu volto naquilo que eu disse, né? Às vezes questões muito simples de se resolver, a gente acaba criando tantos conflitos em volta dele, dando tantas voltas e achando tantos argumentos. Toda pessoa muito argumentadora, ela é extremamente orgulhosa. E o problema nosso diante de Deus é quando nós ficamos arrumando argumentos. Deus fala: perdoa, mais Senhor, mais isso, mais aquilo. Obedece, mais e mais Senhor. E a gente começa a tecer argumentos. Todas as pessoas que não querem obedecer, elas começam encontrar argumentos. A gente sempre vai encontrar argumentos quando a gente não quer obedecer. Porque obedecer é simples. É fácil.
É dizer, é para fazer isso? Tá bom, fiz. É assim? É, então pronto. É isso, pronto, acabou. É fácil obedecer, a não ser quando nós nos deixamos controlar, dominar pelo nosso orgulho. E aí obedecer realmente se torna uma tarefa bastante complicada, bastante difícil. Também gostaria de falar de um terceiro personagem em relação a essa questão da autoridade, que é Mical, a mulher de Davi. Conhecemos a passagem em 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 20 ao 23, quando Davi finalmente entra em Jerusalém, trazendo de volta a arca do Senhor, e cheio da alegria de Deus, cheio de júbilo, e a gente sabe como ter uma conquista em Deus, e Davi acaba de vivenciar uma preciosa conquista em Deus, ao conseguir trazer a arca de Deus de volta para Jerusalém, e ele extravasa a sua alegria cantando e dançando no meio do povo. E a Bíblia diz no versículo 20 que ele volta para abençoar a sua casa, naquele espírito de adoração que ele estava. Ele vai para sua casa para abençoar a sua casa. E aí a sua mulher, Mical, ela repreende o rei, diz que bela figura fez o rei, descobrindo-se aos olhos de suas servas, seus servos, como que sem pejo se descobre um vadio qualquer. Mical, ela repreende o rei. Então vamos pensar aqui, quem era Davi em relação a Mical? Em primeiro lugar, Davi era o rei de Israel. E quem conhece um pouquinho do funcionamento da monarquia sabe que o rei ele é soberano e ele não pode ser questionado e nem contrariado. A gente percebe, por exemplo, lá na história de Esther, quando ela ficou 30 dias sem ser chamada pelo seu próprio marido, que era o rei, e ela teme entrar na presença do rei por causa dessa autoridade, dessa posição inquestionável que era a figura do rei. Então, em primeiro lugar, ele era o rei de Israel. Em segundo lugar, ele era o marido dela. Alguém também que deveria ser respeitado e honrado por ela. Ao contrário disto, ela sai da sua posição de submissão, de reverência, de honra, e ela afronta Davi. Ela critica Davi. E uma coisa muito séria aqui é que não se tratava de uma crítica à pessoa de Davi somente, mas se tratava de uma crítica à adoração. Uma crítica pelo fato de Davi estar adorando a Deus espontaneamente no meio do povo, com simplicidade e singeleza de coração. O orgulho, ele é extremamente crítico e extremamente exigente. Tem uma frase até de uma amiga minha, missionária Paulina. Essa frase dela, ela marcou muito a minha vida, e ela diz assim que o orgulho eleva o nosso nível de exigência e diminui o nosso nível de tolerância. Vou repetir. O orgulho eleva o nosso nível de exigência e diminui o nosso nível de tolerância. Quanto mais orgulhosa uma pessoa é, mais exigente ela é. Quanto mais orgulhosa uma pessoa é, mais
intolerante ela é, mais impaciente ela é. Ela tem o estupim curto, ela é completamente intolerante, ela é crítica. Ela enxerga, normalmente o orgulhoso tem a tendência de só enxergar defeitos e falhas. E Mical, ela manifesta o seu orgulho aqui porque Davi era o seu marido e era o rei. E ela queria que Davi tivesse uma atitude, segundo ela, digna de um rei. Segundo ela, o seu marido, rei, não poderia descer ao nível do povo. Não poderia se misturar com o povo. Não poderia ter uma atitude que era comum ao povão. Isso fere o orgulho de Mical. Isso agride Mical. Porque ela queria que o seu marido fosse um homem pomposo. Infelizmente, essa mulher foi por Deus ferida com a esterilidade, e a Bíblia diz que ela nunca pôde ter filhos por causa da sua soberba, por causa da sua arrogância. O orgulho é uma coisa que traz muitas doenças e muitos males, muitas feridas emocionais, muitas feridas para as pessoas com as quais convivemos, enfim. Existem muitos males que são produzidos pelo pecado do orgulho.